Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui na TV Tocantins e TV Assembleia, nesta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2014. A partir de agora, você também pode participar do programa Esporte Mais através do SMS 84660700. Dê o seu recado, a sua dica, o seu reclamando de alguma coisa, da sua opinião, uma crítica. Faça aquilo que você achar que precisa realmente divulgar o seu evento aqui no programa Esporte Mais. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, aquele abraço, abraço à galera do esporte. E o pessoal já participando aqui, Ademar, através do nosso SMS, né? Mande um alô para a equipe da cidade de Paraíso para montar um time forte para a segunda divisão, pois sempre faz falta a equipe de Paraíso na primeira divisão do futebol tocantinense. 9207, final 78, a pessoa não colocou o nome aqui, mas fica aí a dica, né? Fica aí então o recado para a galera de Paraíso montar um time bom e competitivo para a segunda divisão deste ano. Me parece que a intenção do Célio Ivan, que vai ser o técnico, é fazer isso. Tanto é verdade, vamos rodar daqui a pouco uma entrevista do Lorival, que é filho de Paraíso, e a intenção é, quem sabe, participar da segunda divisão pelo time do Paraíso. Vai depender tudo do din-din, do acerto, né? Porque o Lorival diz que tem a família para tratar, então não pode jogar só na faixa, né, só por amor à camisa. Tem que ser amor à camisa e também um pouquinho de dinheiro, que não faz mal a ninguém. Manda um abraço também, Ademar, um alô para o Everton, lá do Taquari, acompanhando aqui o Esporte Mais. E o Dunga divulgou agora há pouco, Ademar, a lista aí dos convocados, os 22 convocados da Seleção Brasileira para os jogos com a Argentina. Mudou muita coisa? No mês que vem, 2 peças apenas. Só, né? 2 mudanças, O Brasil joga com a Argentina em Pequim no mês que vem e com o Japão em Singapura também no mês que vem. São 2 jogos. A lista é a seguinte: os goleiros Jefferson do Botafogo e Rafael do Napoli, da Itália. Laterais Mário Fernandes do CSKA da Rússia, o Felipe Luiz do Chelsea, o Dodô do Inter de Milão e o Danilo do Porto de Portugal. Então, as 2 novidades nas laterais: o Mário Fernandes e o Dodô. O Mário Fernandes é aquele mesmo que o ano passado foi convocado e pediu dispensa. Disse que não queria jogar pela seleção, alegando problemas particulares, acabou não indo. Será que agora vai concordar? Dessa vez, acho que vai, né? Vai, né? Zagueiros, Davi Luiz do PSG, Marquinhos do PSG, Gil do Corinthians e Miranda do Atlético de Madrid. Meio-campistas, Luiz Gustavo do Wolfsburg da Alemanha, Elias do Corinthians, Fernandinho do Manchester City da Inglaterra, Ramires do Chelsea, Everton Ribeiro do Cruzeiro, Oscar do Chelsea, Ricardo Goulart do Cruzeiro, William do Chelsea, Felipe Coutinho do Liverpool da Inglaterra. Além dos atacantes Neymar do Barcelona, Diego Tardelli do Atlético Mineiro e Robinho do Santos. E apesar aí dos pedidos, né, de Corinthians, de Cruzeiro, das equipes que estão aí na disputa do Campeonato Brasileiro para que não tivessem jogadores convocados, o Dunga, de teimoso, foi lá e convocou 2 do Cruzeiro, 2 do Corinthians. Eu estou achando que ele é torcedor do São Paulo, né? Deve ser, né? Nenhum do São Paulo. Nenhum do São Paulo. Pois é. Vamos enfraquecer os outros, deixar o São Paulo forte? Pode ser. Eu estou achando que aí tem dedo. Estou achando que tem dedo aí do Dida e também da Ilô, né? Para não convocar ninguém do São Paulo, para nos focar o São Paulo no Brasileiro. Exatamente. Porque todo mundo está sabendo de que realmente E foi pedido, né? Foi pedido. O Ganso precisa ser convocado pela bola que está jogando. Está jogando muito. Ou então não convoca ninguém. Traz o pessoal lá de fora que está à disposição. Continua sendo teimoso, né, o seu Dunga? Não sei se ele vai vingar até a Copa do Mundo, não. Eu estou achando que ele está só segurando cabra para os outros mamar. Alguém depois vai mamar a cabra segurada por ele. Bom, mas antes de segurar a cabra ou não, vem aí o Copom Primavera. O Gilmar Santos conversou com o Denis Maurício sobre a realização desta competição. Vamos conferir, vamos lá. Teria Copom Primavera definido, começa no fim de semana mesmo? Sem dúvida nenhuma, com 12 equipes, 3 grupos de 4, né? Começa dia 20, sábado que vem vai já dar o pontapé aqui na nossa capital. 12 equipes, está dentro do esperado pela Liga? Tá, eu até tinha falado na entrevista lá com vocês que eu esperava entre 12 e 16 equipes. Compareceu outras, mas depois não dá para fazer outro grupo, então preferi manter as 12. E como vai ser a fórmula de disputa? É simples, classifica 2 de cada grupo, né, os 2, e 2 terceiro melhor colocado para fazer 8 equipes para as quartas de finais. Previsão de terminar quando? Eu acredito que no começo de dezembro. No fim de semana, então, quantos jogos? São 3 jogos no sábado e 3 jogos no domingo. Então aí está o Denir. Então o torneio vem aí com 12 equipes, promete ser um grande torneio. Se a tabela estiver pronta, ainda não foi passada, né, Gilmar?
O Denil disse que a primeira rodada está definida, né? Mas ainda não passou para nós não, viu, Ademar? Ontem a gente mostrou aqui, Ademar, uma matéria, aquela matéria do jogo do Ricanato e Palmas, a vitória do Palmas por 5-3, e mostramos as entrevistas e tal. E aí eu perguntei na entrevista ao técnico do Palmas, o Wilson de Sena, se o jogo tinha um sabor de revanche, aquele negócio entre os jogadores. Ele disse que não, né? Que estava tudo tranquilo. E aí as pessoas participando aqui através do SMS, aí o nosso telespectador disse aqui o seguinte: o jogador do Palmas foi com raiva durante o último gol, Gilmar. O Luciano, de Araguaína, dando o recado dele aqui. O cara chutou a bola com força, né? Chutou com força mesmo, né? Agora, realmente naquele jogo passado, que o Ricanato venceu por 1-0, eu tive a oportunidade de ver a partida, o Palmas teve uma carrada de oportunidades e desperdiçou. Desperdiçou com o Marcelo, com o Rick, com muita gente boa, com o próprio Dejair, então, no finalzinho, o castigo veio a cavalo. Quem não faz aquela frase, quem não faz, leva. Então, no finalzinho, o Atos acabou fazendo o gol da vitória. E aí o pessoal esperava, bom, lá no Aureni, no nosso campo e tal, só que aí o Palmas, de acordo com o Luciano, deve ter ficado com raiva, meio partiu para cima e aí venceu o jogo. Mas é boa essa rivalidade, é tranquilo e tal, e tomara que dentro de campo continua assim, nessa rivalidade, menos fora de campo, não é verdade? O Marcos, lá de Guaraí, Ademar, quero saber que dia o Guaraí joga em casa. E manda um abraço para o Divino, lá do estádio Rezendão, de Gurupi. Olha, Marcos, o Guaraí joga em casa no próximo fim de semana, né? Pelo campeonato estadual Sub-19, sábado às 3h45 da tarde. Beleza. Vamos então para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. É rapidinho, hein? É lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui na TV Tocantins e TV Assembleia. E vem mais mensagens, né, Gilmar? Olha, Ademar, galera do Esporte Mais, pergunto a vocês, vocês sabem o que está fazendo o Luiz Carlos Lula? Pois faz tempo que ele não aparece na região dos Aurenis, fazendo propaganda no carro de som, né? Está perguntando aqui. O Zé Maria, lá do Aureni 3, e dizendo aqui que o Lula também já fez parte do Esporte Mais, que ele está sempre acompanhando. Obrigado, Zé Maria, pela audiência. O Lula está assim no carro de som, né? Só que está na campanha eleitoral aí nesse período agora. Ele está aqui em Palmas? Tá. Porque ele falou para mim, parece que ia para Paraupebas, não sei para onde. Não, tá por aqui mesmo. Quem foi para Paraupebas é o James, né? James Costa. Isso. Não é parente seu não, né, Ademar? Não, mas é gente boa. Só o sobrenome, né? O que mais? Manda um beijo para minha avó, que está acompanhando o programa. A Conceição Luz, lá em Goiatins. Manuel Felipe, que está acompanhando, diz que o programa é nota 10, viu, Ademar? Beleza, muito obrigado. Um abraço, então, para a vó do Dona Luiz, Conceição. A Dona Conceição, né? Beleza, olha, terminada aí a participação do Interporto no Campeonato Brasileiro da Série D, então os jogadores estão sendo liberados, esperando aí o Faz-me Rir, para cada um procurar o seu lugar. Seu destino. Seu destino. Ninguém vai ficar parado, é claro, são bons jogadores, e aqueles que não ficarem por aqui, para a segunda divisão, claro que vão para outros estados. Mas aqui alguns vão ficar. E então, alguns dos jogadores do Interporto deverão ir para o Paraíso. E o Alessandro Pires conversou com o Rodrigo e com o Fábio Bahia, que são dois jogadores que deverão fazer parte do elenco do Ricanato, né? O Lorival deve ir para Paraíso, a gente fala com ele daqui a pouco, e o Rodrigo e o Fábio Bahia devem acertar com o Ricanato. Vamos conferir. Sobre o seu futuro no Ricanato da segunda? Eu ainda não acertei nada com ninguém, vou esperar entrar em contato com eles aí para ver o que a gente faz aí. Mas se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu estar jogando pela equipe do Ricanato e a gente vai honrar a camisa do Ricanato aí. Seria seu objetivo disputar a segunda pelo time da capital? Ué, a gente vai esperar a proposta, né? Se for da vontade de Deus eu estar no Ricanato, eu vou disputar com o maior prazer. E se Deus quiser, vamos conseguir subir a equipe lá. Fábio Bahia no Ricanato, segunda divisão? Provavelmente. O que falta? Não, só acertar tudo certinho. É interesse seu? Meu é ficar lá em Palmas mesmo, que é a cidade que eu adotei para mim. E a intenção é ficar em Palmas. Como é que vê o atual momento seu para vestir uma camisa do Ricanato jogando uma segunda divisão, que é um campeonato também complicado pela falta de estrutura? Na segunda divisão a gente já tem experiência, já é três equipes que a gente subiu, já sendo 2 títulos e um vice, e a gente já tem experiência já. Manter a mesma pegada. Para
fechar com o Fábio Bahia depende muito de dinheiro? Não, pô, a gente tá trabalhando, né? Independente de dinheiro, a gente quer sempre estar trabalhando para dar continuidade pro ano que vem. Pô, tá aí duas peças importantes, né? O Rodrigo, gente fina, Fábio Bahia, espetacular o Fábio Bahia. Aliás, o Fábio Bahia não foi, chegou até a ser titular com o Idemar, com o Roberto Oliveira, mas com o Carlos Magno, não. Não sei o porquê, mas a coisa não deu certo. Pois é, Ademar, e se contrataram o Rodrigo e o Fábio Bahia, o técnico do Ricanato, o Tomás Abreu ou o Zezé, né, Zezé Vieira, quem for o treinador aí já tem uma dupla de zaga, né? Porque o Rodrigo joga também como zagueiro. Isso. Né? Então ele pode aí já ter trazer uma dupla de zaga fechada lá de Porto Nacional. Pois é, aliás, ontem eu recebi uma mensagem, o Fábio não queria nem dar entrevista, ele estava tão aborrecido porque praticamente não foi aproveitado no time do Interporto, um elenco pequeno, e não foi aproveitado nesse período agora do Campeonato Brasileiro pelo técnico Carlos Magno. O Alessandro foi fazer entrevista com ele não queria nem dar entrevista, ele falou, não, tal, é a equipe do Ademar, porque eu estou em Gurupi, mas estou fazendo. Ele falou, não, então vamos lá. Então, muito obrigado, Fábio Bahia, então, pela amizade, né? E me contaram, ele não quis falar nada, mas me falaram que ele não foi aproveitado pelo Carlos Magno, porque certa vez ele era capitão do Palmas, o técnico era o Carlos Magno, aí ganharam um dinheiro para dividir entre eles ali a premiação, né? E me parece que há um ditado antigo, uma norma antiga, que o treinador sempre recebia dobrado. E como o capitão era o Fábio Bahia, ele falou, não, eu vou dividir aqui em partes iguais. Então, deu o mesmo tanto que deu para cada jogador, deu para o Carlos Magno. Aí o Carlos Magno, segundo me informaram, de birra, aí pronto. Então, se é assim, então com ele não joga. Foi no título da segunda divisão de 2012. De 2012, né? Isso. Pois é. Armando Gualberto, Ademar, também participando aqui, de Pedro Afonso, diz que está assistindo o programa, está sempre acompanhando todos os dias. Um abraço para todos e também para o Armando lá de Pedro Afonso. Muito obrigado pela audiência. Pois é, e além, Gilmar, do Rodrigo e do Fábio Bahia, que deve vir aqui para o Ricanato parece que vai tentar trazer mais alguém, né? O Pedro Balu, que já, inclusive, foi atleta do próprio Denis Maurício, né? E talvez o goleiro, o Robinho, não sei, por aí. Então, está tentando formar a sua... Wesley. Wesley. Vem o Wesley também. O Wesley também deverá vir aí, então, para o Ricanato. Agora, precisamos apurar uma informação, é de que o Tomás Abreu, que esteve aqui dando entrevista, dizendo que seria o treinador do Ricanato na segunda divisão, já tive a informação de que ele não vai ser mais. Não deu certo, alguma coisa não deu certo, e então o técnico deve ser improvisado, pelo menos por enquanto, o próprio Zezé, que está no Sub-19. Gilmar e Ademar, parabéns pelo programa, estou acompanhando pela TV local, até que enfim arrumaram, né, o sinal aqui em Lavandeira. O Ismael, Ademar, estava sumido o Ismael Carlos, reapareceu, né? Estava sumido, um abraço, Ismael. Aliás, o Ismael Carlos, que realmente acompanha a gente por todos os lados, que a gente vai desde que o sinal chega lá, né? Mas ele antigamente, ele já comprou até um equipamento extra para ele e tal, independente de qualquer coisa, para tentar acompanhar a gente. Mas então agora com o sinal voltou para a Lavandeira, e muito obrigado então pela sua audiência aí, Israel, e que todos aí do Lavadeira acompanhando então o programa Esporte Mais. Agora, outro jogador que deverá ser aproveitado agora na segunda divisão e que defendeu a equipe do Interporto foi o atacante Lourival. Então, o Alessandro conversou com o Lourival. O que houve com o Lourival que no Campeonato Brasileiro errou muitos gols. Aliás, no Interporto, nessa temporada toda, ele não foi muito feliz, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. E da sua ida ou não para a equipe do Paraíso. Vamos conferir, vamos lá. Lourival, qual a análise que você faz da sua participação nessa Série D? Não, acho que demos o nosso melhor, buscamos a todo tempo, acho que vencer os jogos, buscamos a classificação, mas no futebol nem sempre é como a gente quer, né? Infelizmente não conseguimos essa classificação. Ao contrário do ano passado, Lourival fez apenas 2 gols, amigão. Futebol é assim, né? Nem sempre eu, pela minha vontade, eu queria fazer 2, 3 gols todo jogo, né? Mas infelizmente não consegui fazer muitos gols na Série D pela equipe do Interporto. Vestir a camisa do Paraíso na segunda divisão? É uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, muitos amigos eu tenho em Paraíso. E é uma cidade de onde eu saí, de onde eu nasci, né? Então já estou aí com uns 35 anos, já rodei bastante, então com certeza o desejo da gente com certeza, igual está na segunda, a gente fazer de tudo para colocar na primeira. Mas vamos conversar, não tem nada definido, né? Eu acho que, acima de tudo, eu sou profissional e a minha família depende da minha profissão, então eu necessito disso aí, vamos trabalhar firme aí, se der certo. Com pressa do rival, então, com pressa. Olha, gente, o que realmente esse ataque do Interporto perdeu de gols
nesse jogo contra o Motoclube na última partida domingo passado, foi um troço fora de série. Nossa Senhora, perderam o gol demais no ataque. E o Lorival, que a gente sabe que realmente é um grande artilheiro, aliás, foi um dos maiores artilheiros do Brasil no ano passado, né? Esse ano não teve a mesma sorte no Interporto, tanto no campeonato estadual, o time foi campeão e tal, mas não fez daquele grande número de gols que estava acostumado a fazer. Então, não deu muita sorte nessa temporada. E agora, no Campeonato Brasileiro, então a coisa ficou mais difícil ainda. Apenas 2 atacantes tinha ali o Interporto, que era justamente que era o Lorival e também o Éder. Apareceu depois o Igor, que também esperava a sua oportunidade, teve uma chance, fez um gol da vitória contra o Guarani de Sobral, mas que foi pouco aproveitado. Eu não sei o porquê, qual era a preferência, né, do Carlos Magno ou não, mas alguns jogadores realmente, o elenco era pequeno e alguns jogadores não foram bem aproveitados durante a partida, durante os jogos, né? O caso do Fábio Bahia, se era problema particular ou não sei. Mas o caso do Igor não deve ser problema particular, falta de coragem, de botar jogador novo para atuar. Aliás, os treinadores, quais treinadores nenhum tem coragem de colocar os meninos se eles não tiverem realmente estourado? Eu não sei o porquê. Ninguém quer mais ensinar alguém a bater na bola. Nós temos grandes jogadores no nosso estado, mas é difícil aquele treinador que chega, tem a paciência de falar, você bate com a direita, bate com a esquerda, bate assim, vamos treinar dessa maneira. O trabalho de fundamento no futebol tocantinense é muito carente. É muito carente. E nós precisamos de gente que faça isso. Existem aqueles treinadores, como o Alcides, lá, por exemplo, em Gurupi, como o Gilberto Gil aqui, que está na escolinha Newton Santos, que ainda tem essa vontade e tal, mas não chegam a times profissionais, não vão para times profissionais, né, para tentar ensinar alguma coisa que aqueles atletas ainda não aprenderam na categoria de base. Então eu acho que nós temos grandes jogadores no Tocantins. O que nós estamos precisando de trazer de fora não são jogadores, são pessoas especializadas e com vontade de trabalhar com garotos, porque aí sim, para fazer o fundamento, para a gente ter atletas à altura de mostrar ainda melhor o nosso potencial futebolístico. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já. Na volta, vamos falar com Carlos Magno. Será que ele continua no Interporto ou vai procurar outra equipe? Rapidinho nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Gilmar. Olha, Ademar, mandar um alô também para o Alisson, lá em Ponte Alta do Bom Jesus, também acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. Ok, olha, e o técnico Carlos Magno, depois de ser bicampeão aí pela equipe do Interporto e esse Campeonato Brasileiro Série D, que acabou não chegando a lugar nenhum, será que o Carlos Magno vai continuar no Interporto ou não? Que análise, então, será que ele faz sobre esse trabalho que realizou no Brasileiro? Alessandro Pires conversou com o treinador, vamos ver. Professor Carlos Magno, qual a avaliação que você faz dessa participação portuense na Série D? Boa, de muito aprendizado, um clube que está fora desse tipo de nível de competição há algum tempo, mas dentro das dificuldades que enfrentamos a nível de lesões, de um elenco pequeno, de um tempo meio tardio de preparação, pequeno, mais um grupo que se mostrou forte, jogando um futebol de igualdade com os adversários qualificados, de capital, como o River, o Moto, o Remo e também propriamente o Guarani, que é a quarta força do futebol cearense. Então a gente avalia de uma forma positiva e parabenizando o grupo. Qual a prioridade sua, continuar no Interporto para 2015? Não, aqui não existe por enquanto prioridade, né? Nós estamos encerrando a nossa participação, as coisas acontecem naturalmente e o mais importante é que a gente sai com o dever cumprido. Essa participação portuense não faltou um pouco de planejamento bem antes, Magno, porque tudo foi muito em cima da hora, para que pudesse pelo menos ter passado de fase? Eu acho que, mesmo se você tivesse tido um planejamento bem antes, um investimento maior a nível de elenco, se você tivesse uma parcialidade nas interpretações do trio de arbitragem, coisa que não aconteceu, o Interporto sempre não teve o mesmo peso e a mesma medida, o mesmo respeito, que eu diria, nesse sentido. E assim mesmo nós estaríamos nos confrontando com adversários fortes, de tradição, como é o Remo, como é o River e como é o Motoclube.
Magno, o prefeito Otoniel Andrade tem com que você continue no projeto dele. Eu vou conversar com o Carlos Magno. O Carlos Magno vai ser um treinador que eu quero que ele fique aqui. Enquanto eu for prefeito, ele vai ficar comigo. Os 3 anos ele vai ficar comigo. Não vou mais trocar de treinador. Treinador, eu quero deixar ele fixo. Para quê? Para que o treinador possa montar uma base, que ele tenha segurança no trabalho que ele possa fazer para o futuro do esporte dentro do estado de Tocantins e dentro da nossa cidade de Porto Nacional. Qual seria a sua posição? Isso a gente sempre, né? Eu fico feliz de ouvir isso de um grande gestor, de uma pessoa que não tem medido esforços para que o futebol do estado, para que o futebol portuense possa ter um crescimento e um reconhecimento com a minha permanência. Mas a gente tem um tempo grande ainda pela frente e o que for melhor a gente vai estar resolvendo. Beleza, está aí o Carlos Magno, então o prefeito quer que o Carlos Magno continue, né? Agora o presidente, o Cabo Dias, vai antecipar as eleições, que termina agora o mandato dele também, para ver se ele continuar, fazer um planejamento melhor para o próximo ano. Se não continuar, o outro presidente que pegar também começar já mais cedo o trabalho, uma vez que o Interporto tem 2 competições nacionais no ano que vem, além do campeonato estadual. É pensar a temporada do ano que vem agora, né, Ademar? Justamente. Mandar um abraço também, Ademar, para o Murilo, da equipe do Ricanato, está aniversariando hoje, completando 19 anos. Tá aí, parabéns ao Murilo. Murilo é um grande atleta, aliás, o pai dele sempre tem comparecido aos jogos do Ricanato, acompanhando realmente o seu filho, e além disso ele já está botando mais um outro ali na parada, está tentando organizar a família para, quem sabe, tirar o pé do lodo, né? Bom, então é o seguinte, estamos chegando aí ao final do programa Esporte Mais, né? Amanhã, se Deus quiser, às 11h30 aqui estaremos outra vez, trazendo mais uma edição. E amanhã vamos trazer a palavra do presidente do Interporto. Será que ele quer continuar como presidente? Como é que balanço ele faz realmente do trabalho esse ano? E quando vai ser as eleições? E o que pretende planejar para o ano que vem, já que o Interporto vai participar da Copa do Brasil, do Campeonato Estadual e também do Campeonato Brasileiro da Série D do próximo ano. Tomara que faça um trabalho planejado para passar de fase, porque nós precisamos quebrar essa barreira de não conseguir classificação dentro das competições nacionais. Na sequência teremos Repórter Brasil, logo depois Jornal do Meio-Dia. Um abraço, gente. Amanhã às 11h30, se Deus quiser, aqui estaremos de volta. Até lá.